Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso, sou analista desenvolvedor Windev e nessa videoaula nós vamos abordar um assunto interessante que é o uso de arquivos de log. Às vezes nós precisamos habilitar o log dos arquivos para fazer um rastreamento de problemas de operação do sistema. Então, nesta videoaula nós vamos ver como habilitar os arquivos para as tabelas da sua aplicação, o que nos permite ver quem e quando alterou um determinado dado. Vamos aprender como gerenciar os processos de log através de uma ferramenta de visualização disponibilizada pelo Windev. Esta ferramenta de visualização pode ser distribuída livremente aos seus clientes para que eles façam uso das informações dos arquivos de log para eventualmente recuperar informações deletadas ou mesmo para verificar alterações realizadas nos dados do seu sistema. Para os fins dessa videoaula, nós vamos continuar usando a aplicação Xcombo. E nesta aplicação, nós vamos habilitar o log. Para fazer isso, vamos até o Project Explorer. Vamos abrir a análise. Eu tenho duas tabelas aqui. Vou abrir a descrição do arquivo de dados. Então, aqui eu já tenho as definições. E eu tenho uma opção chamada Values, onde eu descrevo outras informações, né? Como por exemplo replicação. Mas no momento eu vou fazer com que o processo seja gravado num arquivo de log. O padrão na criação da tabela é no log, e quando eu clico em Write to Log, ele vai gravar num arquivo com o nome jnl.fic. Então é o nome da sua tabela mais a expressão JNL mais a extensão fic, ou seja, você pode abrir esse arquivo por uma aplicação Windev para ver o log ou apresentar o log para o seu usuário, por exemplo. Então, aqui eu defini que ele vai ficar no diretório de arquivos, né, da nossa aplicação, normalmente no diretório EZ da nossa aplicação. Criamos então esse arquivo de log. Nós podemos criar simplesmente um arquivo simples ou um histórico de acessos para o Hyperfile SQL. Também posso fazer um arquivo que vai ter o log mais o histórico de acesso. Para essa primeira videoaula nós vamos fazer simplesmente o acesso para o arquivo de log. Fazemos isso para as duas tabelas, salvamos as nossas definições e gravamos. Ele vai dizer que vai precisar sincronizar com o nosso projeto e vai fazer as modificações necessárias. Então as modificações foram realizadas e agora o log já foi habilitado no nosso aplicativo. Nessa videoaula nós vemos que é um processo bastante simples, mas as opções de log precisam ser definidas tabela por tabela, naturalmente. Embora exista uma forma de fazer isso via programação, onde eu posso montar uma lista com as minhas tabelas e depois habilitar o log, mas isso fica para uma outra videoaula quando estaremos abordando aspectos mais avançados da utilização dos arquivos de log. Por ora, nós habilitamos via análise nas nossas tabelas esse log. E lembre-se que ele vale somente para os Hyperfile SQL. Para outros SQL, você pode utilizar ferramentas dos mesmos arquivos para habilitação do log. Vamos executar agora a nossa aplicação no modo de teste, com
vocês devem lembrar, nós habilitamos o log tanto para arquivo de grupos como para a tabela de produtos. Vamos começar pela tabela de produtos. Vamos criar um novo registro. Vamos chamar este item de grupo de componentes. Componentes é muito... Eu já utilizei em outro exemplo. Vamos usar importados. Então, peças e componentes importados. Pressionamos o botão OK. Agora nós criamos então um novo registro chamado importados. Vamos fazer uma alteração nesse registro e agora vamos sim mudar ele para componentes. Importados, pressionamos o botão OK e vamos criar na sequência um novo registro que nós vamos chamar simplesmente de componentes e vamos dizer que para ser excluído. Apenas um comentário. OK. Fechamos a nossa janela, saímos da nossa aplicação. Agora vamos abrir a nossa aplicação e vamos até o diretório Z. Vejam que aqui nós temos agora um novo arquivo chamado grupos.jnl. Eu posso abrir esse arquivo pelo wdmap. Então ele vai mostrar as 10 operações que eu fiz dentro do meu arquivo. Mostra o ID, o relatório do registro, qual a função que foi usada, qual é o nome do computador que realizou essa função, qual é o IP, qual é a aplicação, a hora, a data e a hora, o valor que eu tinha e o valor que foi alterado. Entretanto, essa maneira de visualizar pelo wdmap não é uma maneira muito agradável. Então vamos ver que o Windev disponibiliza uma ferramenta chamada wdlog, wdlog para ser mais preciso. Permite que eu abra os arquivos de log do IPFile SQL Classic ou do SQL Client Servidor. Então, eu clico no botão aqui e vou procurar pelo meu arquivo grupo JNL, abrir. Aí ele vai me dizer que é uma mensagem que, dependendo do número de operações, a abertura do log pode demorar vários minutos. É claro que se você estiver trabalhando com um grande volume de informações, o log pode conter milhares de linhas. Abrimos, como eu tenho poucos registros, nós abrimos o nosso arquivo de log para a tabela de grupos e ele vai me mostrar as operações realizadas no arquivo. Então no dia 1º de 5, no horário GMT 2049, foi adicionado um registro. Aqui embaixo então eu posso ver os detalhes do registro. Já no mesmo dia foi modificado esse registro. Então, quem modificou, tá? E se eu quiser ver, por exemplo, o valor que foi adicionado, basta clicar nessa lupinha aqui, ele vai me mostrar, ó.
nome do grupo componentes e a descrição. Então ele passa o que foi incluído. Se eu clicar agora a outra lupinha, ele vai mostrar o que eu tinha antes, então before, e o que eu tenho depois. Tá? Se por acaso aconteceu, como no caso aqui, de o registro ter sido excluído, ele vai mostrar o valor que eu tinha antes e o valor quando o registro foi excluído. Vocês vão observar que quando eu faço uma modificação e não houve exclusão, eu posso simplesmente modificar o meu registro. E quando houve exclusão, há a possibilidade de se recuperar esse registro. Então você pode, por exemplo, se acontecer algum problema com o seu arquivo, uma corrupção, alguma coisa, você pode restaurar o arquivo a partir desse log. Nós publicamos na nossa base de conhecimentos um artigo sobre como trabalhar com os arquivos de log. É um artigo em PDF. Para quem quiser mais informações, pode acessar esses arquivos. E tem a opção Save de Data Files, que permite que eu salve para uma determinada aplicação. E claro, existe a opção de limpar o log quando ele está muito grande. Basta clicar aqui para que o log seja limpo. Ele pede confirmação. E agora o log foi limpo. Vamos então voltar à nossa aplicação. E vamos fazer algumas outras operações. Agora no arquivo de produtos, eu vou alterar um produto. Então eu vou colocar a expressão polegadas depois da definição. Vou incluir um novo produto no grupo de periféricos. Vai ser uma impressora. Impressora para teste. E o preço, R$10. Ok. Observei que o preço na realidade não era R$10, era R$1.000. Fiz a alteração e gravei. Agora, mesmo com o meu arquivo aberto, eu posso consultar pela ferramenta Tools, VDLog, o meu arquivo. Então, eu tenho agora produtos JNL, abrir, ver o arquivo de log. O que aconteceu? Eu modifiquei o arquivo, uma linha da minha tabela. Eu posso clicar na lupinha aqui e ver o valor que eu tinha e o valor para o que foi modificado. Naturalmente, esse arquivo tem uma imagem, então a imagem está implementada aqui. Tá? E no lado aqui, eu posso saber quem modificou, né? Qual a máquina que fez a modificação. Se tiver um usuário, no caso de ter um GoogleWare ativado, será mostrado o usuário aqui. No caso do produto que eu alterei o preço, observe que
ele vai mostrar o preço unitário e o novo preço. Então, eu tenho condições de saber exatamente tudo o que aconteceu com a minha tabela. Vamos agora fazer uma alteração na nossa análise para ver o outro tipo de log que nós podemos criar. Então, abrimos a descrição do arquivo. Vamos mudar aqui o log para história do acesso para o arquivo de log. Pressionamos o botão OK. Fazemos a mesma coisa com a tabela de produtos. OK. Salvamos a nossa análise. Sincronizamos o nosso projeto. Agora vamos executar a nossa aplicação novamente. Vamos pegar o cadastro de produtos e vamos deletar periférico impressora. Ainda esqueci de colocar aqui a tradução, mas a exclusão foi feita da mesma forma. Vamos abrir agora produtos JNL e ver como que está sendo realizada o monitoramento então da nossa aplicação. O que foi feito? Então, a maneira como o nosso arquivo foi acessado. Veja que aqui eu não tenho as opções de recuperação, porque foi habilitado apenas para que ele mostrasse o histórico. Não tenho as opções como eu tinha anteriormente. Então, o importante agora é fazer com que, além do histórico, eu tenha o processo de poder recuperar as informações, que é o que a gente vai fazer a seguir. Abrimos novamente o nosso ambiente de desenvolvimento, vamos até a análise. Escolhemos a descrição do arquivo de dados e vamos colocar então para escrever no log a história e mais a história dos acessos. Fazemos isso, salvamos aqui, vamos fazer a mesma coisa com o arquivo de produtos. Ok, salvamos a nossa análise, fechamos a análise e sincronizamos o nosso projeto. Não vou salvar os arquivos antes de fazer as modificações, porque é um arquivo de teste. Veja que aqui eu tenho os arquivos JNL também listados. Ok, os arquivos foram modificados e agora eu já posso fazer as operações que eu desejo para testar o log. Vou até o botão Go.
Abro o arquivo de produtos. Vou alterar agora esse monitor aqui. Vou retirar a expressão 14 polegadas. Vou salvar. Agora vou incluir o produto novo do grupo de No Breaks e vou colocar uma referência. Nome do produto No Break. De novo. Este No Break é novo. Preço unitário R$250. Ok. Agora vou abrir a ferramenta de log para vermos o que se passou durante as operações. Abrimos o arquivo de log de produtos, então produtos JNL. Tem agora então com todos os detalhes o meu acesso ao produto. Aqui o arquivo foi modificado, então o que eu tinha anterior, o que eu tenho atualmente, imagem, preço, etc, etc, todos os detalhes do meu arquivo. Se vamos observar que tem uma outra pasta chamada JNL, que é o Journal Operation. O que é isso? São as operações realizadas no arquivo. Então vamos ver, abrir esse arquivo pelo gerenciador de log. Então vamos até o JNL. Veja que eu tenho aqui Journal Identification. Esse arquivo precisa ser visualizado pelo VDMap, porque ele não é um arquivo de log, ele é apenas um histórico. Vamos lá pegar agora então o outro arquivo. Para poder abrir, eu só posso abrir arquivos que tenham a extensão JNL-FIC. Então isso é importante saber disso, para saber qual o tipo de arquivo que eu posso abrir. Então, os combos aqui, eu tenho os arquivos do diretório EZ, os arquivos de backup do JNL, os quais eu não posso abrir, né? Os arquivos logados, com as operações. Então, inclusão e modificação. Ainda com o log aberto, vamos fazer uma temeridade aqui. Vamos excluir o No Break de novo. Fazemos a exclusão e vamos abrir agora o arquivo. Eu vou ter que fazer uma nova abertura, porque a atualização não é automática. Então agora já a operação de exclusão já está presente no arquivo. Fechando a aplicação de gerenciamento de log, vamos ver pelo VDMap os arquivos de acesso. O VDMap está automaticamente associado com os arquivos .fic, então basta dar um duplo clique para que eles abram o arquivo e eu possa ver o que aconteceu. Então, embora
a aplicação seja em inglês, algumas mensagens ainda estão em francês, mas dá para entender o que aconteceu então aqui na identificação do log e no outro arquivo, que é o diário de operações, né? Então, ID da operação, ID do arquivo, JNL, o número do registro, e eu posso, se eu fizer uma aplicação, posso fazer um relacionamento com essa tabela e a outra tabela onde tenho todos os detalhes, porque eu tenho os identificadores aqui, ó, do arquivo JNL, e eu posso usar esse identificador para chamar os movimentos. Aprendemos nessa videoaula como trabalhar com arquivos de log no WinDev 18. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.